boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui do nosso programa Respira Fundo, aqui do canal Terapia de Renascimento. Aqui é o Ednardo, falo diretamente de Belo Horizonte. Luciene, seja bem-vinda. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo TikTok. Nájela, boa noite, bem-vinda. Muito bem. Estamos aguardando aqui a chegada da nossa convidada. Hoje falaremos sobre luto, ressignificando a perda. Boa noite, Nájela. Boa noite. Tudo bem, Ed? Tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vai chegando, porque o nosso tema é delicado, mas ele precisa ser tratado, né, Ed? E surge muito, né? Surge o tempo todo. Pois é. Ainda mais agora nesse contexto, né, Nájela, que a gente está assistindo lá no Rio Grande do Sul. Sim. Esse momento após essa catástrofe, essa tragédia, gera uma situação de luto coletivo, né? Milhares de pessoas passando luto e a gente que é brasileiro junto, né? Sim, com certeza. A gente sente, né? Fica na nossa atmosfera, né? Porque a gente se coloca no lugar da dor do outro, né? Então não tem como. Vamos chegando, pessoal. Muito boa noite. Obrigada pela presença com a gente. O Ed está nas operações. E enquanto o pessoal vai chegando, gente, deixa eu apresentar para vocês a Nájela, falar para vocês como que eu conheci essa pessoa incrível que ela é. Bom, a Nájela é terapeuta em renascimento, também consteladora familiar, é lá de São Paulo. E eu tive a honra de conhecer a Nájela no nosso curso de formação em renascimento. Nós passamos 8 dias juntos lá em São Paulo, fazendo o curso de formação em renascimento do IBRARE, que é o Instituto Brasileiro de Renascimento, que hoje é referência em terapia de renascimento, em Rebirthing Breathwork, né, que é uma terapia maravilhosa. Então a gente teve a oportunidade de se conhecer lá em 2022. Fazemos parte de uma turma de 20 pessoas e essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma live juntos, né, Nájela? Primeira vez. Até porque eu estava menos atuante, acho que no Instagram, né? Eu já atuava nas terapias, mas de forma meio que anônima. Não postava tanto, era muito de indicação. E hoje a gente usa muito as redes sociais, porque lá é um canal para levar um pouco do nosso conhecimento, né, para as pessoas de uma forma geral. Então isso é muito rico, né? Trazer para as pessoas essa oportunidade. Eu estava pensando nisso hoje. Estava pensando a respeito desse tema. Muito bom. Né? Ô, Nájela, eu quero começar a live fazendo uma surpresa para você, uma coisa que você não estava esperando, que está fora do nosso script. Eu vou meio que declarar algo aqui para você. Engraçado que essa semana eu fiz uma declaração assim para uma pessoa que eu conheci lá em Florianópolis. Fui fazer uma imersão lá, junto com o Fabiano Lauser e com a Nayara Rosa. E a Nayara, ela é uma terapeuta de relacionamento que ela me transmite assim, uma serenidade, um amor muito grande. E esse mesmo amor eu senti com o Nilson, por exemplo. O Nilson, ele vibra na frequência do amor, né? Eu tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente o Oberon. O Oberon é o autor do documentário Muco, não sei se você chegou a assistir. Não assisti ainda, mas o Nilson e a Coaninha, eles estão assim. Que é a deusa da compaixão e do amor, né? Sim. E você, Nájela, é uma pessoa que você me transmite isso. Desde a primeira vez que eu vi você lá no curso de formação em renascimento, eu tive a oportunidade de conhecer o seu esposo, o seu filho. Então, você me passa isso, você me transmite também essa mesma serenidade, esse mesmo ar de acolhimento, essa amorosidade. Quando eu olho para você, eu sinto que você transmite isso. Então, parabéns por essa pessoa acolhedora e amorosa que você... Aceito, recebo, agradeço, né, por esse reconhecimento. Algumas pessoas falam que eu tenho esse perfil amoroso, né? Elas se sentem realmente acolhidas, então eu agradeço. Obrigada.
Legal. E, bom, para quem não me conhece também, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Ednardo Ednio, falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Estou conversando aqui hoje com a Nájila ali, que está lá em São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre uma questão que aparece muito aqui nas práticas terapêuticas, que é a questão do luto. Né? Como lidar com essa questão referente ao luto? Né? A Nájila trouxe aqui até uma frase que ela vai comentar depois, uma frase do Bert Helling, né? Que a vida está a serviço da morte. Exato. Não é isso, Nájila? Só que antes da gente falar, gente... Oi? Tem gente que não gosta de ouvir essa frase, não. Fala, que é isso, mulher? Que vida está a serviço da morte, o quê? Mas é verdade. Sim, mas só que antes da gente falar do luto em si, né, Nájila, a gente queria fazer aqui uma breve introdução, explicar para vocês um pouquinho do que é a constelação familiar. Depois a gente pode falar um pouquinho também da terapia de renascimento. Sim. Antes da gente falar do luto em si, você podia explicar para a gente um pouquinho, Nájila? Pode falar também, se você quiser complementar a sua formação, as suas formações terapêuticas, né, o seu currículo. E fala para a gente também o que é, né, a constelação familiar. Já, eu vou começar pela constelação, porque eu sou também terapeuta sistêmica, né? Então, o que ela olha? A constelação, ela é uma terapia visual, a gente diz, e ela olha a fenomenologia do campo. E o que é esse campo? É o nosso campo morfogenético, né? Então, é o nosso campo como se fosse Wi-Fi. O Wi-Fi a gente não sabe onde ele está ligado, mas ele está ligado e a internet funciona. É a mesma coisa com relação às nossas conexões familiares e os padrões que a gente repete de forma inconsciente. E aí o Bert Hellinger, ele consolidou a prática das constelações, porque ele era um estudioso, né, do desenvolvimento humano, então daí ele consolidou conhecimentos de psicoterapia, de psicodrama, de hipnose, e aí nisso e também a vivência dele enquanto membro, né, de uma comunidade na África e tal, ele trouxe esse conhecimento de lá para cá e ele consolidou e ele identificou algumas leis que, independentemente da gente querer ou não, elas vão atuar na nossa vida. Então, as leis básicas, né, 3 leis básicas que regem a constelação são a de hierarquia, então quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Então imagine você diante dos seus pais, você é pequeno, os seus pais são maiores. Os seus pais diante dos seus bisavós, eles são pequenos e os bisas maiores. E assim vai, né, com relação a toda a nossa cadeia familiar. E aí, com relação à segunda lei, é a lei de pertencimento. Independentemente de como tenha sido, não tenha sido politicamente correto o seu comportamento, você faz parte dessa família, independentemente, sei lá, de ter nascido ou não ter nascido. Então, todos fazem parte. E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber, né? Então, assim, para que as relações elas sejam bem-sucedidas, precisa haver esse equilíbrio de troca, né? Então, esse é basicamente as leis que comandam a nossa vida e que, de forma inconsciente, se uma delas está em desordem, a gente tem o que nós chamamos de emaranhamentos na nossa vida, que são conflitos que precisam ser vistos, né? E aí a vida volta a fluir. Legal. Essa última lei, ela seria a lei do equilíbrio, é isso? Ou lei do amor? Eu não entendi. A última. Equilíbrio entre dar e receber, a gente fala. Então, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Exato, equilíbrio entre dar e receber. Porque quando, na relação ou nas relações, quando um dá demais, o outro tende a ir embora. Isso é muito marcante, assim. A gente vê muito para quando trata casais, por exemplo. Isso é muito forte. E aí, com relação às minhas formações, né? Assim, eu tenho N formações, mas anteriormente a isso eu tenho um background de área financeira e eu fiz transição de carreira, né, para terapia holística. E você fala, nossa, mas o que é um terapeuta holístico e por que você mudou tanto, né? Um terapeuta holístico, então, ele vai olhar você como inteiro, né? O holos, do grego, significa inteiro. E aí a gente olha para a sua mente, para o seu corpo, para suas emoções e para o seu espírito. Então, eu atuo com algumas técnicas que vai mexendo com você de uma forma completa, assim, sabe? Então, é isso.
E aí, por que eu fiz a transição, né? Em verdade, a minha alma já queria atuar. Eu dizia quando criança que eu queria ser médica do coração e da cabeça. Só que eu não sabia dizer que isso era psicologia, desenvolvimento humano, né? Na minha cabeça infantil. E aí, por conta de N situações da vida, eu não fui para a área de psicologia, mas hoje já alimento a minha alma atuando com as terapias holísticas, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que é um lindo sonho de criança, né? Ser médico da cabeça e do coração. Pois é. Depois eu vou fazer um post sobre isso, porque é uma coisa muito que está se materializando hoje, sabe? E o quanto a nossa mente é poderosa nesse sentido, né? E aí, para você que está chegando agora, e para esse tema que é tão delicado que a gente vai falar, porque ele é um tema que mexe muito com as nossas estruturas, né? Então, eu vou te convidar a estar com o seu coração aberto, a estar presente na sua emoção, sabe? No que toca você. Porque esse é um tema difícil, que ninguém quer falar, né? Porque ele vai mexer nas nossas emoções básicas. Raiva, tristeza, medo. E a gente não quer sentir isso. Ainda mais num mundo como hoje, né? Que a gente é muito condicionado às redes sociais e as redes sociais nos conduzem a que a gente tem que viver sempre feliz. A gente sempre tem que estar bem, produtivo. Mas as emoções negativas... Eu travei. Travou, agora voltou. Como eu dizia, as emoções, elas tidas como negativas, na verdade, elas são tão boas e importantes como a alegria. Então, assim, a gente poder olhar e ter um cuidado, ou um olhar cuidadoso, boa noite, sobre as nossas emoções, né? Que hoje as redes sociais não querem que a gente sinta isso que é tão nosso, né? Tão essencial. Certo? Vamos então trazer uma introduçãozinha sobre renascimento, Ed? Vamos, é isso que eu ia te perguntar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre renascimento, né? Como é que você define o renascimento? Para mim, é uma prática terapêutica de puro amor, né? Então, assim, é impressionante como fazer uma respiração, que deveria ser algo básico para o nosso dia a dia ou para quem nós somos, nos conecta com um conteúdo ou não, que precisa ser visto por nós, que acessa o inconsciente e nos traz uma liberação emocional, né? Uma liberação energética, parece assim, porque você tem um alívio, então assim, alivia de uma forma, um estresse, uma dor que às vezes você nem tem consciência que tem, né? Muitos dos clientes que vêm, eles falam assim, eu queria porque a minha amiga falou que é relaxante, é calmante, ela ficou bem um mês lá, operando super bem. Mas justamente por isso, porque ela é uma técnica amorosa que faz a pessoa acessar essas memórias ou esses conteúdos, sim ou não, né? De forma... como que eu posso dizer? Esses conteúdos, mas é um conteúdo assim, ela pode sim acessar esse conteúdo que é algo que precisa ser visto ou não. Ou ela só tem realmente esse processo de relaxamento, de bem-estar e de sintonia com ela mesma, né? Mas eu ainda não peguei nenhum caso que ninguém acessou conteúdo. Geralmente as pessoas acessam conteúdo. E como é a respiração do renascimento, né? A gente fala que é uma respiração consciente, circular, né? E ela se assemelha à respiração dos bebês, que é muito aqui, né, em cima, na nossa caixa torácica, e uma forma contínua que faz a gente acessar o que nós estamos prontos para acessar. Isso é também importante, né? Porque às vezes não estamos. Ô, Nájila, eu concordo muito com o que você falou aí, que a terapia do renascimento é uma terapia do amor, se é que a gente pode dizer assim. Porque ela traz muita amorosidade, muito acolhimento. E eu queria te perguntar também como foi, ou talvez quando foi, em que momento que você percebeu que você poderia, por exemplo, combinar essas duas técnicas, né? A constelação familiar e a terapia de renascimento. Como é que foi esse processo para você? Na verdade,
ainda não fiz as duas no mesmo dia. Talvez, mentira, no máximo que fiz foi um exercício sistêmico para movimentar ou para olhar para algo. Mas assim, um resultado de uma terapia de renascimento me levou para uma constelação. Uma constelação fez também emergir para o renascimento. Paciente. Oi? O mesmo paciente. O mesmo paciente. Você começou fazendo a constelação e em algum momento se encaixou o renascimento. Isso. Eles se conversam, né? Porque são terapias que combinam, né? Combinam muito bem. Então, foi possível, assim... Porque aí você pergunta, né? Nunca eu vou dizer para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Eu falo, já ouviu falar? Já pensou na possibilidade de... Nesses casos que eu vou te trazer hoje, vieram as duas para renascimento primeiro e depois elas foram para a constelação, para olhar para algo mais, né? Para trazer o lugar, trazer a ordem, né? Que é o que a gente fala tanto, colocar ordem no que precisa estar em ordem. Legal. Eu tenho até uma frase, Nájila, que eu utilizo muito, até uma frase de minha própria autoria, não sei se você vai concordar ou discordar dela, mas eu afirmo que a hipnose, eu fiz mais baseado em hipnose, mas eu acredito que ela vale para as outras técnicas também. Eu afirmei que a hipnose é uma verdadeira máquina do tempo, pois ela permite que a gente faça uma viagem tanto no passado quanto para o futuro. A gente percebe também essa semelhança com a constelação, ou mesmo com o renascimento, que a gente olha para o passado com outro olhar. Sim. Faz sentido? Sim. A gente olha para o passado ressignificando aquilo que foi de desafiador, né, de ser vivido, e a gente se libera, na verdade, né, se libera para fazer diferente. Porque tem uma frase que eu gosto muito, de que nós somos mais leais do que livres. Então, muitas vezes, inconscientemente, nós estamos operando na lealdade. Então, a partir do momento que a gente acessa uma constelação, que a gente olha para algo dentro do nosso sistema familiar, a gente pode praticar essa liberdade. E eu digo praticar, porque constelação não é mágica. Todo mundo tem constelação como mágica, apertou o botão, estalou o dedo e foi. Não é. É um processo danado da alma para ela fazer aquilo que ela acabou de visualizar, para ela passar a ter aquele novo comportamento. Então, é um processo mesmo, sabe? Vai fazer a constelação, vai internalizar aquilo, vai se acolher no que for preciso se acolher, e aí vai indo, um passo de cada vez, sabe? Um pouco todo dia, né? A professora já falava isso e ainda fala hoje também, é um pouco todo dia, porque é uma nova forma de operar da alma. Assim também, que daí a PNL, a hipnose, ela vai mais direto, né? Ela já te conecta com aquela visualização desse novo futuro e tal, já te traz um novo estado de presença, né? Mas a constelação... Perspectiva. Exato. A gente tem um pouquinho todo dia. O galinho. Legal. Nájila, antes da gente continuar, aproveitando que a gente falou desse lance de combinar técnicas terapêuticas, a gente chegou a fazer um evento aqui de constelação familiar seguida de terapia de renascimento, no mesmo evento. Então você vê a constelação que já tem uma sabedoria incrível, ela traz muitas coisas conscientes, já é por si só uma terapia belíssima. Então é um evento de 4 horas, onde ali nas primeiras 2h30, 3 horas é feita a parte de constelação, e em seguida eu fazia um fechamento ali com uma vivência de renascimento. E o resultado foi maravilhoso. Eu quero até aproveitar aqui e agradecer a Laísa Nogueira, que é a consteladora que topou fazer esse trabalho em parceria, e foi lindo, lindo, lindo. Você faz ali um trabalho de constelação e fecha com o renascimento, dá um resultado maravilhoso. É lindo, é lindo. A Fernanda, não sei se ela ainda está aí, que é a nossa companheira de curso, né? Ela esteve conosco no curso. E ela, nós fizemos juntas alguns trabalhos de círculo de mulheres em que nós fazíamos o círculo, né? Então a gente tratava dos assuntos femininos, do quanto que
a gente ainda precisa se olhar e entender do nosso próprio universo, e aí a gente tinha alguns exercícios sistêmicos também, dependendo do tema que nós tratávamos no dia, e para fechar, nós também tínhamos o renascimento, então, uma vivência de renascimento. Então, assim, é maravilhoso, né? Sim, sim. Aliás, a Fernanda, estou com um livro dela aqui, que é o Bailando Juntos. Quero convidar a Fernanda para vir aqui no canal fazer uma live sobre o Bailando Juntos, que é um livro escrito por um terapeuta, né, o Juan Garriga Pacardi, que é espanhol, e ele traz uma visão da constelação sobre relacionamento. Mas esse é assunto para outra hora, né? Vamos falar aqui do luto. Traz a Fernanda aqui. Tá convidada, viu, Fernanda? Bom, Nájila, queria que você falasse então agora um pouquinho para a gente dessa questão do luto, né? Essa frase assustadora do Bert Hellinger, né? Que a vida está a serviço da morte. Como assim? O que significa isso? Ainda não? Vou falar dessa frase, não, porque a gente precisa definir o que é luto, né? Então, o que é esse luto que tanto se fala? Não é, e muito se fala do luto dessa perda física de alguém, mas a gente esquece do luto que a gente passa de perder algum papel que a gente exerce na vida. Então, o papel de marido ou de esposa, o papel de gerente ou de diretor ou de auxiliar XPTO de uma empresa, o papel de amigo dentro daquele círculo social. A gente esquece de falar desses pequenos lutos que a gente vai perdendo durante a vida e que, às vezes, eles traumatizam tanto quanto a perda de alguém querida. E por que que isso acontece? Porque tem uma desconexão. Quando isso acontece, você se perde de você. Você fala, ué, mas eu era aquela pessoa, então eu deixei de ter aquele papel. Então você deixa de ter aquela importância dentro desse círculo, né? Então, primeiro de tudo é a gente definir isso, esse luto. E aí o luto ele passa por algumas fases. Eu sei que você fez um reel sobre a Elizabeth, mas eu vou fazer bem resumido assim, né? Porque então a gente tem a fase da negação, ou que eu chamo de anestesia, que a pessoa faz o que ela precisa fazer. Então, assim, ela soube da notícia do falecimento de alguém importante. Ela se choca, aquilo ou paralisa ela, porque é uma defesa, ou então ela parece que não está vivendo aquilo, ela automatiza e ela vai fazer a parte burocrática do que precisa ser feito. Então, vai resolver documentação, vai fazer o processo ritual daquele luto, né? Então, o velório, o enterro, a missa de X dias, isso depende muito da cultura ou da crença que essa pessoa pertence. Então, ela fica ali de 15 a 20 dias vivendo aquela fase meio que no automático, ainda não processou. Na segunda fase, ela vai para a adaptação, que então é assim, 15, 20 dias passaram, a minha vida precisa continuar, minha rotina precisa seguir, e agora, o que é que eu faço com isso, né? Com essa informação. Então, ou eu sigo e vou adiante, porque o luto ele é irreversível, eu não tenho o que fazer, ou então eu sinto que nunca mais eu vou conseguir ir adiante. Nunca mais a minha vida vai ser o mesmo. E aí esse processo dessa adaptação que não te leva de volta para suas rotinas, para suas atividades diárias, elas podem te levar para uma depressão, né? Então isso tem que ser, é uma fase de muito cuidado. Quem está perto, os familiares têm que se atentar a isso, né? E aí a última fase é a fase da aceitação. Então eu entendo que foi como foi, não tenho o que eu posso fazer. Eu me conecto com o que ficou dessa pessoa, o que ficou desse trabalho, o que ficou dessa experiência relacional, né? Seja com amigos ou um parceiro. Eu me conecto com os aprendizados, com a vivência, e eu vou seguindo. O primeiro ano é muito desafiador, principalmente nas datas comemorativas, porque então a pessoa fica com aquela dor latente ali, incomodando. Não que nos próximos não vá doer, mas ele tende a ser amenizado pelo tempo, né?
E é isso, assim, você não vai superar o luto. Não tem como. Porque aquela pessoa, ela fez parte da sua vida. Aquela pessoa, aquele trabalho, aquele relacionamento fez parte de quem você é, das suas experiências. Então, o que vai acontecer é você amenizar essa ausência, essa falta física, né? Então, isso é o que a gente resume. E aí, uma das coisas que se fala muito vamos sair do porquê. Porque no porquê, a gente está na fase da negação ainda. E a gente não consegue superar esse trauma. Então, aí, para você entender o que esse luto te traz de aprendizado, talvez você tenha que ir para quê? Para que esse luto? Qual o aprendizado? A partir de agora, o que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? Né? Então, você vai trazendo formas, recursos para elaborar isso de tão desafiador que é, né? E aí, e aí a gente pode entrar nos exemplos ou eu posso falar já da frase do Bert Hellinger, você que me manda. O que você quer? Eu queria só fazer aqui uma consideração, antes de você continuar, pegando assim, o luto então é qualquer tipo de perda que ocorre na vida de uma pessoa. Eu lembro que quando eu rodei aqui uma campanha no Instagram mesmo sobre luto, né, apareceu casos de pessoas que perderam um animal de estimação. Olha que interessante. Super comum. Animal de estimação, a literatura científica também relata que, por exemplo, amputação, a pessoa perdeu um membro, perdeu um sentido, perdeu a visão, por exemplo. O mesmo emprego, né, uma promoção no trabalho que não veio, alienação parental, também é uma perda que pode gerar na pessoa uma dor, né, tão profunda quanto a dor do luto, né? Então, porque aí tem exatamente esse estado, né, de como eu era e como eu passei a estar depois desse evento da minha vida, né? Seja ele repentino, trágico, inesperado, enfim, é o que mudou daquilo que eu estava acostumado, né? E isso é muito E um outro conceito também que eu acho importante pontuar aqui, eu particularmente, eu uso muito essa frase, superação de luto, porque a palavra luto, no latim, luctum, né, vem do latim luctum, que significa dor, lástima, mágoa, ou seja, aquela dor, aquela mágoa, aquela lástima que fica em relação a alguém que já se foi. Então, quando eu uso essa expressão, superar um luto ou superação de luto, é no sentido de mostrar para a pessoa que, apesar daquela dor, ela pode seguir a vida sem sofrer tanto, sem tanto sofrimento. Então, quando a gente traz uma visão terapêutica com essa superação do luto, mesmo a gente sabendo que não é possível superar o luto, mas ele já dizendo metaforicamente para aquela pessoa que sim, que apesar daquela dor, ela pode seguir mais leve. Então, eu queria deixar esse esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas veem a gente falando aqui sobre superação de luto, mas a pessoa que está vivendo o luto mesmo, ela não está nem aí para o conceito, ela está sofrendo, ela está com aquela dor, com aquela mágoa. Então, se a gente tem uma ferramenta que traz um alívio emocional, isso é o que é mais importante. Dependendo do conceito, é ajudar aquela pessoa a lidar com aquele luto. Sim, e aí eu vou comentar até um caso, porque assim, eu atendi uma pessoa que ela estava desassociada, ou seja, separada desse luto, e ela acessou essa informação em uma das práticas terapêuticas. Por quê? Porque ela não vivenciou a raiva, a dor, a tristeza e o medo. Porque essas três emoções, elas fazem parte desse momento da perda. Porque aí você fica indignado com Deus, você pergunta para Deus por quê? Por que comigo? Por que com essa pessoa? Por quê? Por quê? Você fica no porquê. E aí você tá, assim, com muita raiva, principalmente se é uma morte trágica, se é uma morte violenta, né? Então, assim, são situações que você questiona Deus. Aí você fica na tristeza, porque você perdeu alguém muito querido. E aí você vai pro medo do como vai ser a sua vida sem essa pessoa. Porque aí você não se vê separado dela, você se vê junto. E aí você parece perder um pedaço de você. Então, quando você não olha para essas três emoções, esse luto,
ele tende a ficar em você, ali escondidinho. Em algum momento ele sai. E aí, quando ele sai intensificado, que a gente fala, né? Porque daí ele tá ali guardado, só esperando o momento de ser visto. E chega uma hora que vem, e que vem de uma forma muito desafiadora, né? Legal. Muito bem. Ô, Nájila, eu queria só deixar um recado aqui pro pessoal também. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveitem aqui a presença da Nájila, que dispôs aqui do tempo dela. Então, quem tiver perguntas, pessoal, relacionadas à luta, à constelação familiar, ou mesmo sobre a terapia de renascimento, até a hipnose também a gente está preparado aqui para responder, podem mandar perguntas aí que serão bem-vindas, a gente vai responder aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, Nájila? Opa, bora! Bora que eu boro! Bora. Então, Nájila, você quer falar então agora daquela frase? Bom, Eu tô morrendo de curiosidade para saber. tá bom, bora. A vida está a serviço da morte. Quando ele fala isso, ele está nos lembrando que nós, assim como a natureza, somos cíclicos. Então, veja, para que haja noite, precisa existir a morte do dia. Para que haja o inverno, precisa existir a morte do outono. E assim sucessivamente. Então, quando o Bert nos trouxe essa fala, ele queria dizer o quê? Que para que haja o bebê, precisa existir a morte do embrião. Para que haja a criança, precisa existir a morte do bebê. Para que haja o adolescente, precisa existir a morte da criança. Então, em cada uma das fases da nossa vida, vai morrendo um personagem ou uma fase da nossa vida. E aí ele diz também, né, as interpretações, porque Bert Hellinger é difícil de interpretar, traz que, para ele, cada novo dia, a gente está mais próximo da morte, porque a gente vai avançando e caminhando em direção ao estar completo. O Bert fala muito disso, assim, que quem morreu está acabado, está completo. Então, o inacabado está na vida. Então, por isso a importância de estarmos na vida, porque estamos inacabados. E, para além disso, algo que ele traz de uma forma, não é? Muito inteligente. Muito forte, muito inteligente e muito boa, assim. Ele fala que, independentemente da morte ter acontecido precocemente ou tardia, né, já com a pessoa idosa, ou se aconteceu por uma morte trágica, por uma morte violenta, ou por uma morte através de doença, essa pessoa, ela tinha um destino, e esse destino, ele foi cumprido. Então, quem somos nós para julgar, criticar ou dizer que aquele destino está certo ou está errado? Então, ele traz muito essa definição, né? O destino de cada um. E aí, se o outro morreu, ele já está completo. E nós que continuamos com o nosso destino e com o que nós precisamos completar em nós para findar a nossa jornada na Terra. É complexo, mas é muito real se a gente parar para pensar. É engraçado que enquanto você estava falando, no que você falou, a questão que a vida é um ciclo, né? A primeira coisa que me veio à mente é: faça a sua vida valer a pena. Né? Ou seja, nós estamos num ciclo, né? Sim, exato. E não deixemos projetos inacabados. Quais são os frutos, né, que a gente quer levar adiante? E outra fala que ele tem é que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, quanto que eles viveram, quanto que eles nos entregaram para que hoje a gente esteja aqui vivendo e que a gente possa viver bem e da melhor forma possível em honra e homenagem a eles, né? Legal. Então, é muito profundo. Muito profundo. E é maravilhoso. Muito legal. Obrigado por compartilhar. Bom, essa é a frase do Bert, as análises, né? Ou então as conclusões. E agora podemos falar dos casos clínicos, então? Claro, já ia te mandar essa pergunta agora. Por favor.
Eu tenho casos aqui também. Se eu puder ir contando os meus aí também, Pode? me fala Não, que a gente se vai. quer continuar, pode Mas ir. pode começar. Bom, eu tenho um dos casos que eu atendi a mulher através de radiestesia. Ela veio porque uma amiga indicou e ela falou, olha, eu queria fazer. Aí na radiestesia, ela é uma radiestesia genética, é o método que eu atendo. E aí eu me conecto telepaticamente com o cliente e aí analiso o que precisa ser visto. Alinhamento de chakra, aura, alguma parte no corpo físico. Então, para ela, saiu alguns remédios e gráficos específicos da radiestesia que me direcionava que existia uma perda muito forte ali não vivenciada. E toda vez que eu atendo, eu faço um reporte para a pessoa, olha, tratei isso, veja que chegou uma questão, né, de perda que foi traumática, estamos tratando com o gráfico X, não sei se faz sentido, tal tempo atrás. E aí ela falou assim, faz. E ficou nisso, assim, ela falou, faz sentido sim, eu passei por uma perda. Ficou nisso. Aí eu falei, olha, aí eu comentei, tem uma terapia muito amorosa, muito cuidadosa, que você pode olhar para isso. Que eu estava me referindo ao renascimento. E aí ela falou assim, não, tudo bem. Ok, ela não estava no momento, a gente foi... Depois de 3 meses, ela me acionou porque queria de novo o realinhamento, a harmonização energética que eu chamo, né? Que então é para trabalhar com a radiestesia. E aí, de novo, apareceram as mesmas questões dessa perda traumática que não foi vista. E aí eu comentei, né? Eu falei, preciso reportar. Reportei e ela falou assim, tá bom. Porque aí ela já tinha sido trabalhada emocionalmente, energeticamente, a consciência já era outra, né? Então ela falou, beleza, vamos marcar uma presencial e a gente foi para uma sessão de renascimento. E aí eu perguntei inicialmente se ela queria olhar para alguma questão em especial. Ela falou, não, vamos ver o que vem aí. Eu falei, vamos ver, estamos abertas, então vamos deixar fluir. E aí a gente vai percebendo no atendimento, né? Quando a pessoa está passando pelo o contato, né? Você bem sabe, com aquilo que é de desafio, né? Que é aquilo que é de doloroso. E ela teve muita catarse. A catarse, nesse sentido, é dores e sofrimento, né? Ela chorou muito. E aí eu fiquei até preocupada, mas ela conseguiu colocar muita coisa ali para fora. Eu senti isso, ela fazia movimento, sabe? De que tava doendo, assim. Mas terminada a sessão, ela tava muito bem. E ela falou assim, nossa, foi muito bom. Porque até então eu não tinha conseguido chorar a perda do meu marido. Eu me coloquei no lugar, e isso tinha acontecido há 2 ou 3 anos. Não me lembro agora ao certo. Eu tinha me colocado no lugar de fortuna, porque eu precisava fazer as coisas acontecer, porque eu precisava cuidar dos meus filhos, e eu não tinha chorado, não tinha vivenciado, e eu tava com isso aqui preso em mim, e é verdade, porque eu tratei várias vezes o chakra laríngeo, né, e o cardíaco, que tem total conexão, e isso ficou preso em mim, e eu não conseguia, e eu não liberava ele para ir adiante, e eu também não me liberava disso, eu estava com essa dor aqui no meu coração. E aí ela ficou super bem, assim, né? Aí depois eu fiz um ritualzinho para ela fazer. Eu gosto muito de rituais, sabe? Eu acho que ritualizar nos conecta com o momento presente, com aquele entregar realmente. Eu passei um ritualzinho meio que sistêmico para ela entregar e foi muito bom, assim, foi muito bonito, assim, o processo dela, sabe? Que legal. E você falou uma coisa que eu achei tão, assim, é tão simples, mas é o que a gente provoca na terapia para levar aquela pessoa a uma catarse emocional. Olha que linda essa frase que você usou. A pessoa falou que não tinha chorado. E era tudo que ela precisava, chorar aquele luto. E às vezes a gente fica lutando contra, a gente não aceita a perda. Sim. Então eu até brinco, né? Eu falo que assim, né? O terapeuta, ele tem que ser mestre em fazer a pessoa chorar, às vezes, né? Porque esse choro é... Porque esse choro, se a gente olhar para a psicologia ela traduz esse momento como uma catarse emocional, bem como você falou. Então, a intenção do terapeuta ali é levar a pessoa àquela catarse. A catarse, gente, olha, exemplos de catarse. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma catarse de raiva, gritando, ela tem uma explosão, tô com raiva. Ou ela quer colocar ali uma tristeza para fora, pode vir através de lágrimas.
Então, tudo aquilo que você extravasa do seu corpo físico, através do emocional, é uma catarse. E a catarse, ela é um processo de purificação emocional, segundo a própria psicologia. Então, isso é muito legal. Quando a gente consegue esse ápice, né, de provocar uma catarse ali, durante a terapia, é o que vai levar à ressignificação ou à cura, né, daquela pessoa ali. Isso é muito legal. Gostei. Esse caso foi bem bom. Eu fiquei bem Ô, feliz por ela. eu tenho uma dúvida. Você falou que fez a radiestesia. A radiestesia, ela é feita somente de forma presencial ou ela pode ser feita online É também? online, porque eu me conecto telepaticamente com a pessoa e daí eu uso um pêndulo, né? Aqui. Eu uso esse pêndulo aqui, ó. E aí, Que através legal. dele, e aí a gente chama de testemunho, né? Que então são as informações, e através da sua permissão, eu não posso fazer isso sem a permissão do cliente. Através dessa permissão, eu consigo acessar as informações. E aí o paciente, né? Paciente não. O cliente, ele me traz o que é que eu preciso tratar. Então aí a pessoa fala, nossa, mas como você soube disso? Eu falei, você me disse. Você me contou o que é que eu precisava tratar, né? Então, assim, é super interessante. Que legal. E você falou que faz tipo um gráfico, tem uma máquina que faz isso? Como é que funciona? Ou é um Não. sistema? Peraí, vou te mostrar um. Ou você faz manualmente? Não. É que assim, eu uso a base da radiestesia, só que eu atuo com uma técnica específica. É Então, os gráficos isso que é aquela mesa radiônica ou não tem nada a ver? tem. A mesa radiônica, ela é, acho que, uma segmentação, né? Então, assim, tem as mesas radiônicas que trabalham algumas coisas em especial. Esse aqui é um dos gráficos que eu trabalho dentro da radiestesia. Na verdade, a gente chama a técnica de radiestesia genética, porque ele é um processo terapêutico criado pela Patrícia Bortoni, que é a nossa professora, né? E daí ela tem os gráficos específicos da técnica dela, a forma que ela conduziu, que ela estruturou, né? Colocou numa metodologia. E aí, com base nisso, a gente trata pessoas, animais, imóveis, comerciais e residencial. Então, a gente pode tratar relacionamento, profissão, dinheiro, empresa, tudo através dessa técnica, né? É Legal. muito boa. Pode ser presencial, mas a maior parte dos clientes eu atendo online. Legal. Ô, Nájila, eu tenho até uma história para compartilhar, mas o nosso tempo está se aproximando finalmente, né? Não sei se você percebeu. Mas Você se quer quiser, contar mais um caso? eu tenho outro caso que é de uma moça também, que essa eu levei para constelação depois. Você quer que eu fale ou você quer falar o seu caso? Não, pode falar, pode falar. Tá, essa minha cliente, ela veio também de indicação, porque ela falou, nossa, não sei o que você fez, que a minha amiga ficou mais de meses super zen, e elas trabalham com vendas, né? Então, imagina você, vendas é uma área que, vive de metas, não sei o quê. Aí eu falei, eu não fiz nada, ela que fez tudo, né? Eu só acompanhei o processo dela. E aí ela veio para fazer o renascimento, então. Fazendo o renascimento, mas ela também não tinha uma questão, ela tinha ido por estresse, né? E aí, passando pelo processo do renascimento, ela também, chorando muito, muito, muito. Eu falei, gente, e eu sentindo, né? Porque a gente está muito próximo do cliente, porque a gente fica cuidando, prestando atenção em como ele está, como ele não está. E eu vendo, sentindo, né? Que tinha algo ali de perda também. Tinha algo relacionado à perda. E ela passou, terminada a sessão, ela já tinha se acalmado, né? Já tinha passado pelas barreiras, já estava bem. E eu falei, você quer compartilhar algo? Tá tudo bem? Ela falou assim, eu pude sentir os meus filhos não nascidos. E isso foi muito difícil para mim. Porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre sonhei com isso e eu não consegui até agora ser mãe. Eu já perdi 3 crianças. Aí eu falei, nossa, muito emocionante, né? Assim, porque era um desejo dela. Desde criança eu queria ser mãe. Aí
ela me contando os detalhes, a gente conversou, eu perguntei se ela não gostaria de olhar para isso através de uma constelação, até porque esses filhos não nascidos precisam ser incluídos. Eles só não nasceram, mas eles fazem parte. Eles são daquele sistema, né? Então, se ela tivesse um filho a partir dali, seria o quarto filho, não mais o primeiro. Como muito a gente faz. Tem um luto aí nesse processo também, né? Super. Um luto de 3 crianças e algo que ela queria muito. Então, nossa. Né? Então, nós fomos para a constelação dela e ela pôde efetivamente integrar aqueles filhos no coração, assim, né? Os movimentos que ela fazia era movimento realmente de trazer, porque aí foi presencial, e as representantes traziam aquele choro, né, compulsivo, assim, e abraçavam muito, apertavam, porque era um desejo muito forte daquela alma. E aí o que nós pudemos ver nesse campo é que existiam outras mulheres que tinham perdido filhos também, que também não puderam ser, ou não puderam ter os seus filhos físicos, né? Ser mãe elas foram. Mas que talvez não choraram essas perdas e que talvez também não incluíram esses filhos. E a gente pôde olhar para isso através do sistema dela, né? E aí, passado depois, acho que 1 ano e pouquinho, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com o 4º filho a caminho. Então, é muito bonito de ver essas liberações, né? Que acontecem, assim, nesse processo que se dá. Quando a gente se permite realmente olhar para algo que não vai ser simples de olhar, vai doer, vai incomodar, mas depois libera, né? Nos libera, inclui, faz mais conexões, assim, né? Então é maravilhoso. Que legal, que legal. Bom, eu tenho uma história aqui também, depois que eu saí do serviço público, né? Eu era servidor da NTT, fui servidor público por mais de 20 anos, só na NTT 18 anos, no último cargo há 13, então uma vida de serviço público. E ano passado eu decidi pedir exoneração também, né? Demiti o governo federal da minha vida, chutei o balde. Chutei a caixa d'água inteira, na verdade. Nossa, né? E aí, uma das atividades que eu me propus a fazer, depois que eu saí do serviço público, foi trabalhar como motorista de aplicativo. E olha que interessante, a minha primeira cliente de terapia esse ano eu conheci numa corrida de aplicativo. Nossa. Ou seja, dentro do Uber, ali do aplicativo, você tem um momento com a pessoa única, uma oportunidade de conhecer pessoas todos os dias. Então, eu estou sempre falando do meu trabalho como terapeuta, deixo um cartãozinho, convite para conhecer meu canal, né? Eu faço network diariamente, fazendo a corrida de aplicativo. E essa cliente, né, foi bem na virada do ano, estava indo levá-la numa cidade vizinha aqui, e aí ela já entrou reclamando, eu olhei para a cara dela assim, que eu gosto muito do contato visual, né? Apesar de estar dirigindo, eu geralmente olho pelo retrovisor e faço contato visual. E quando eu olhei para ela, eu só fiz uma pergunta: o que está acontecendo? Porque não era normal, ela reclamando de tudo, sabe? E ela ficou meio desconfiada, assim, e tal. Eu falei, não, eu sou terapeuta e tal. Me apresentei, né? Eu falei as terapias que eu trabalhava, né? Que era principalmente a hipnose e a terapia de renascimento. E a gente conseguiu estabelecer um rapport ali, a gente foi conversando, né? E ela me confessou que ela tinha perdido o marido há mais ou menos 6 meses e que não estava conseguindo lidar bem com aquilo, que estava, sabe, era um marido super companheiro, que fazia tudo para ela, que dirigia para ela quando ela precisava. Tanto que depois que ele faleceu, ela teve que vender o carro, porque ela não sabia dirigir, então ela ficou se sentindo muito sozinha, até mesmo dentro de casa. E aí, quando foi uns 2 dias depois, ela me ligou, me procurou no WhatsApp, e a gente marcou a sessão de superação de luto com hipnose. Foi maravilhoso o processo dela, sabe? Com uma única sessão, a gente conseguiu trazer um resultado ali positivo para ela. Foi bem legal. Que bom, né? Bom demais. E depois a gente acabou numa outra sessão, né? A gente estendeu a terapia, né? E ela acabou fazendo também o renascimento, né? E no renascimento foi legal que a gente estava fazendo... Você lembra aquela vivência que a gente faz que você não fala nada? Aquela terapia que você não fala nada para a pessoa. Você só ensina ela a respirar a respiração do renascimento e ela mesma chega às questões.
Foi um momento muito marcante, porque o renascimento também, para quem não sabe, é um tipo de terapia que você não precisa compartilhar suas questões. E eu deixei ela respirando, ela ficou ali mais ou menos uns 20 a 30 minutos respirando, relaxando, é muito relaxante. E quando terminou ali o tempo dela, ela olhou para mim, né, escorreu lágrima e tudo, ela, Ed, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, olha, você sabe que você não precisa contar. Ela, não, mas eu quero contar, Ed, porque é algo que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para minha melhor amiga. Ou seja, eu desabafar para ela naquele momento ali foi a catarse, foi contar. Ela estava guardando ali no baú aquele segredo que ela nunca contou para ninguém. E aí foi um caso de abuso que ela tinha sofrido aos 16 anos por um médico ortopedista que fez a cirurgia dela no pós-cirúrgico, no acompanhamento pós-cirúrgico. A família não tinha dinheiro para poder pagar 2 passagens para a mãe com ela, ou o pai, né, para alguém da família com ela. E ela, com 16 anos, já sabia deslocar sozinha. E aí, nessas idas e vindas, para fazer ali o acompanhamento ali pós-cirúrgico, o médico cometeu um abuso. Isso é muito desesperador, né? Demais. E reconhecer isso, né? Porque talvez, ainda muito jovem, ela também não tenha reconhecido como o ato em si de ter sido abusada, né? Talvez tenha passado N situações na cabeça dela, né? Sei lá, uma sedução ou uma conexão, ou não sei, né? N situações que a gente não consegue dizer. E aí, quando ela toma essa consciência, né? O sistema traz quando ela tá pronta para ver. Então, eu identifiquei muito assim uma carência de pai. Ela tinha uma ausência de afeto paterno, né? O que pode levar essa carência aí nos relacionamentos futuros, né? Tem um filme da Netflix, e isso, tem um filme da Netflix que eu recomendo muito, que é um filme altamente terapêutico, né? Para mulheres que tiveram falta do pai na infância, que é um filme que chama Pais e Filhas. Hoje me parece que ele nem está no Netflix mais, ele está só no YouTube, ele está gratuito no YouTube. Eu já postei aqui no canal algumas vezes e volto a repetir. Pais e filhas, se você é uma mulher que tem aí o dedinho podre para relacionamento, que só se relaciona com caras cafajestes, que está atraindo um padrão de homem vagabundo para a sua vida, assista esse filme que você vai entender por que isso pode estar acontecendo. Chama Pais e Filhas, é um filme altamente terapêutico, que vai te mostrar aí como que a ausência da figura paterna interfere nos seus relacionamentos. Em várias coisas, né? Em várias coisas. Ô, Nádia, eu queria ouvir mais uma história sua. Tem mais uma? Dá tempo. Envolva as 2 terapias? Ou só constelação, ou só renascimento. Fica à vontade. Tem um rapaz que ele me procurou para olhar o luto da esposa. Ele também estava nesse processo de não conseguir superar o luto. E eles também eram assim, muito conectados, faziam tudo juntos, estavam casados há quase 5, né? Então, e eles casaram muito jovens. E ela faleceu de um câncer, e aí para ele estava muito difícil. Só que daí ele me procurou próximo do fato, efetivamente, né, de ter acontecido. E aí o que eu disse? Eu falei, olha, tá muito precoce, tem coisas aí que precisa decantar, sabe? E pelo menos essa é uma precaução que a minha professora pedia para que a gente tivesse, né? A pessoa que acabou de passar por luto, segura um pouco, porque ela ainda está com muitas coisas ali reverberando no campo dela e também nas emoções. Então, deixa decantar para depois levar adiante. Aí eu fui conversando, né? Assim, era uma pessoa que eu tinha um certo contato. E aí, passado algum tempo, já tinha dado 1 ano e meio, alguma coisa assim. Eu falei, consegue olhar agora? Ele falou, já conseguia antes. Eu falei, mas talvez você não ia ver o que você precisava ver, né? Então, vamos ver agora. Aí a gente foi numa constelação online com bonecos, e aí ele se conectou, né, com ela, conseguiu fazer a despedida, porque o processo tinha sido tão traumático para ele, né? Porque, imagine, mesmo vendo ela lutando contra o câncer,
estando naquele movimento, ele tinha muita esperança de que ia dar certo, de que ela ia reverter aquele quadro e de que tudo ficaria bem. Então, para muitos, a pessoa que está doente, você já imagina que assim, já está sendo preparada para o luto, mas para outros, não, a gente estava lutando até ali, até o fim. E ele estava nesse sentido. E aí ali ele pôde reconhecer que aquele era o destino dela. Então, a frase dele no final daquela história eu deixo você com o seu destino e eu sigo pro meu. E eu fico apenas com o que é nosso, né? O 50% que é meu e os 50% que é seu. E aí foi muito bonito, assim. E também nessa constelação ele chorou bastante, assim, né? Porque é desafiador, né? Ele ainda estava muito na negação e sentindo que aquilo não tinha sido justo, que Deus tinha sido cruel. Mas aí quando ele entendeu, né? Quando eu trouxe para o campo o destino, e aí eu falei, como é quando eu coloco o destino aqui? Eu não falei que era o destino, eu falei, como é quando eu coloco esse elemento aqui? Ele falou, fica bom, fica leve. Eu falei, você sabe o que eu pus aqui? Aí eu expliquei, né, que era o destino. Aí ele falou, uau. Aí ele teve uma outra percepção de tudo aquilo que eles tinham vivenciado. Foi muito bonito. Legal. Bom, Nájila, sinto informar, mas chegamos aqui ao final do nosso tempo. Vou deixar um minuto aí para considerações finais. Posso fazer uma consideração final que eu acho muito importante, e ela vem do Viktor Frankl, que é um psicólogo vienense, né? E ele nos trouxe a logoterapia. E na logoterapia, que é o que ele trouxe de ensinamento, ele diz assim, que para quem passou por um luto, e ele passou por... Ele viveu na guerra, né? Então, ele ficou num campo de guerra e ele foi com a esposa, com o irmão e o pai. Então, a cada momento, alguém subtraía alguém dele. E aí, ele foi perdendo cada uma das pessoas. E aí, o que ele trouxe? Para que haja motivação, para que haja a continuidade desse indivíduo, você precisa encontrar um sentido para a sua vida. E qual é o sentido da vida, então? O sentido da vida é o significado que você vai dar para ela, né? Então, esse foi o ensinamento que ele nos trouxe, que a gente possa efetivamente seguir com esse sentido que é nosso, com o nosso destino, e que fazendo isso, seguindo essa regrinha, a gente honre aqueles que não podem mais estar conosco fisicamente, né? Porque no nosso coração e como alma ou como espírito eles estão presentes, né? Então, pelo menos essa é a minha crença. Legal. Ô, Nájila, olha, muitíssimo obrigado. Infelizmente, o tempo aqui está esgotando. E nem parece, né? Parece que foi 10 minutos. É incrível, né? Pois é. Desenrolamos, hein? Desenrolamos. Tem bastante conteúdo, né? A gente não imagina o quanto, porque tem muita coisa que poderia ser dita a respeito disso, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer, né? Estar com você, com a sua audiência. Falar desse tema que é pouco abordado e que é tão importante, né? Nós não fomos ensinados a olhar para a morte ou para o luto, né? A gente esquece de olhar a fragilidade que é a nossa vida, né? E a morte, ela mostra isso. A vida é muito frágil. E você, diante da morte, é incapaz. Você não tem nada que você possa fazer para evitar a morte se chegou o seu momento, né? Então, maravilhoso estar com você falando sobre esse tema. Igualmente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pelo seu conteúdo também. Obrigada. E muito obrigado. As portas estão sempre abertas. Quando quiser voltar aqui, falar de algum outro tema. Tá combinado. Convidadíssimo. Tá ótimo. Obrigada. Parabéns você também. Tudo de bom. Um beijão. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.